Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, 19 de dezembro de 2023, 20 horas e 42 minutos. E um dia aqui mais tranquilo, sem chuva, sem muito calor. E vendo muita notícia, vendo muita coisa. Mas o Senhor tem nos ajudado e nós estamos firmes aí. Firmes para ver Jesus voltar, né? E eu estava meditando hoje à tarde que nós temos que ter posicionamento, né? Diante de Deus, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos, deixa eu ver se eu coloquei o som aqui alto. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós temos que ter uma posição com Cristo. Então eu queria ler com vocês aqui sobre o jovem rico. Está em Mateus 19, versículo 16. Vamos lá. E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? A pergunta do rapaz, né? Boa noite, Paula. A pergunta do rapaz: Bom mestre, bom mestre. Ele sabia que Jesus era bom. Que coisa devo fazer para ter a vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas de bom? Parece hipocrisia, né? Por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então, presta atenção, o jovem chegou, um jovem rico, né? E disse para Jesus: Bom mestre. E Jesus respondeu para ele. Jesus percebeu, né? A lisonja. Por que você me chama de bom? Qual é o motivo que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. E ele responde para o jovem: Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Estou lendo Mateus 19, versículo 16, Isabel. Se você puder colocar aí para mim, eu fico feliz. Honrarás teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Quer dizer, ele estava completo. Tudo isso ele guardava desde a juventude dele. Ele estava completo, ele estava pleno, não precisava de mais nada. Mas ele devia ouvir que falavam que Jesus fazia isso, fazia aquilo, e Jesus estava trazendo coisas novas, palavra de vida. Ele devia estar ouvindo esses comentários. E ele chega lá e, bom mestre, dá um ar de, como é que fala? De hipocrisia, não dá? Eu pelo menos sinto isso. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Vamos olhando. Da hipocrisia, da presunção, olha o que vai virar. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, olha isso. Agora Jesus entrou no que ele queria se achar perfeito. Ele queria se achar. Nós vemos, gente, muita gente aí batendo no peito. Não, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, eu de jeito nenhum, não. Sabe? É como esse jovem. E Jesus ali, ele vai na ferida dele. Ele diz para ele: Se queres ser perfeito, boa noite, Rose. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens. Vai, vende tudo que tens. Olha só, Jesus começa a pegar na ferida. E dá-os aos pobres,
e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus mexeu no ponto fraco dele. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Irmãos, essas posses aqui não são muitas vezes posses de materiais, mas muitas das vezes nós somos cheios de si, nós somos cheios de nós mesmos, nós achamos que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Nós achamos que nós somos alguma coisa e nós não somos nada. Nós somos trapos de imundície. Nós somos pessoas detestáveis. Nós queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal. A gente, querendo às vezes dar um conselho, erra. Mas esse rapaz, ele se achava muito. Eu faço tudo, eu guardo os mandamentos, eu faço tudo. Mas aí Jesus pega, se queres ser perfeito. Ele fazia tudo já. Tudo que foi mandado fazer, ele fazia. Tudo que a denominação manda, ele fazia. Vamos colocar aqui, né? As denominações, algumas, né? Não pode cortar o cabelo, não pode usar uma calça decente, não pode usar um monte de coisa, mas pode ter uma língua comprida, bem comprida, que destrói a vida de muita gente, como eu já vi, já contei aqui para vocês. A outra pode tudo. Tudo pode. Jesus é amor. Ele é realmente amor, sim, ele é. Tanto que está aguentando essa terra caída faz tempo. Mas o que eu noto aqui, esse rapaz, ele era cheio de religiosidade. Irmão, servir a Cristo não é ser religioso. Servir a Cristo não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. Não é fácil porque cada dia que você levanta, você vê que você não é nada. Cada dia que você levanta, você vê que você é um nada, é um Zé Ninguém. Cada dia você levanta e você olha para a sua miserabilidade, né? Acho que é assim que fala. Você é tão miserável, você é pobre, cego e nu, que você precisa da misericórdia do Pai. E quando a gente olha para isso, a gente vê o quanto nós precisamos de Jesus Cristo de Nazaré. Quando a gente vê quem nós somos, quando a gente faz análise dentro de nós, de quem nós realmente somos, incrédulos. Nós somos incrédulos. Nós cremos naquilo que a gente vê, mas nós não damos ouvido para o que Deus quer de nós. E eu hoje pensando, né, posicionamento, nós temos que ter posicionamento. E eu fiz aqui uma seleção, trabalhei aqui, eu gosto de anotar as coisas, eu gosto de pesquisar na palavra, né? E eu vim aqui, parei meditando nesse rapaz aqui, e eu comecei a ver quantos de nós tá como ele. Não, eu vou na igreja, eu tomo a Santa Ceia, eu dou o dízimo, eu dou oferta, quando precisa de cesta básica eu também dou, eu dou tudo. Mas ele queria saber do mestre, o que é que precisa, porque o mestre falava algo diferente que a igreja dele não falava. E Jesus vai e toca na ferida. E a ferida dele estava nas riquezas dele. Ele estava nas riquezas materiais. E muitos de nós, irmãos, estão na riqueza do coração. É aquele coração duro. É aquele coração iracundo. É aquele coração que não tem dó de ninguém. É aquele coração que prega a palavra, mas faz outra coisa. É aquele coração que, se não vê
Aquele que prega a verdade, ou aquele que está diante de Deus, trazendo a palavra da verdade, se não for do jeito que a pessoa quer, ela destrói a vida de muitos. Essa é a riqueza que vem por dentro. Para mim, essa é a pior riqueza que tem. Mas esse rapaz, ele estava com os olhos dele na riqueza dele. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, aquilo tocou nele. Boa noite, Alberto. Aquilo tocou profundamente nele. Ele viu que ele não estava pronto para seguir Jesus de Nazaré. Olha agora. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que nenhum rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha. Tem traduções que falam pelo fundo de uma agulha. Do que entrar um rico no reino de Deus. O que é um camelo entrar no fundo de uma agulha? Tem uma porta em Jerusalém que ela é aberta nos dias de domingo. Nos dias de sábado. Essa porta, ela só passava uma pessoa por vez. E camelo ali não passava, mas Jesus está dizendo aqui, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que é a porta, do que um rico entrar no reino de Deus. Por que o rico? O rico não é só de pertences, meu irmão, é rico de graça e paz, Andréia. É o rico, meu irmão, é o rico de sentimento. É o rico que, se você não ouvir, se você não seguir a cartilha dele, tá fora. Se você não seguir a cartilha dele, você tá fora. É aquele que o céu dele é o céu que ele fez na cabeça dele. Não é o céu que está na palavra de Deus. Esse rico aqui, muitos de nós somos um dele. Muitos de nós temos a visão deturpada da palavra. Eu vejo às vezes algumas pessoas que elas não leem nem o comentário que você fez, mas elas já vão respondendo pelo que elas acham que é. Elas não têm compreensão nem de um texto, mas elas vêm com 7 pedras na mão atirando. Esse tipo de gente é perigoso. Hoje eu estava conversando com uma vizinha minha aqui, ela veio desculpando, né, do Chiquinho, né, que o Chiquinho agora mandou fazer, abençoar, né, abençoar os coloridos, né, e ela veio, olha, porque ele não tá, ele só mandou abençoar, ele não tá dizendo que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Aí eu falei para ela, falei assim, a senhora sabia que o pecado, ele começa desse jeito? Ele começa de pouquinho, ele vai a conta gota. Quando a senhora viu, detona tudo. Aí ela não conseguiu falar mais nada comigo. Entenderam? Eu conheço, irmãos, ricos que têm abertura de mente, têm abertura. O que Deus proporcionou para eles não é somente deles, é daqueles que necessitam. E eu conheço muito pobre que tem uma riqueza interior tão violenta que ele não consegue se abaixar para Deus. Sabia? Conheço. Conheço muita gente pobre que não tem nada, mas tem um ego tão violento, tem uma insubordinação para as coisas de Deus tenebrosa. E conheço muito rico que quando você fala das coisas de Deus com ele, o coração dele treme. O coração dele, sabe, vai nas alturas, porque ele ama a palavra de Deus. Meu irmão, a riqueza não é o material. Esse rapaz aqui era o material. Além dele ser presunçoso, ele ainda tinha muito dinheiro. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Ele queria que Jesus falasse, não, dá dinheiro para a minha missão aqui, que você vai para o céu. Era isso que ele queria escutar de Jesus. Como a gente vê aí, né? Os mercadores da fé, eles dizem assim, manda
dinheiro para nós. Tem um aí que mandou, que eu vi ele pregando, ele dizendo que era para não passar a herança para o nome dos filhos, era para passar a herança no nome da igreja. Boa noite, Grace. Passar a herança no nome da igreja, que os filhos fossem trabalhar para ter herança. Meu irmão, e tem gente que faz isso porque acha que vai para o céu. No tempo da Inquisição, né, da venda de posse no céu, né? A igreja das 7 colinas, né? A igreja do Chiquinho, eles vendiam posses no céu. Você já parou para pensar nisso? Quando eu fiz história, eu fiz o curso de história, né? E quando a gente estuda Idade Média, você estuda isso daí, né? A Inquisição, como é que é o nome? Além da Inquisição tem outro negócio, não lembro agora o nome. As indulgências, né? As indulgências. E eles vendiam. E o povo achava que era aquilo da verdade. Esse rapaz, ele tinha a mesma capacidade. Comprava indulgência. Isso, obrigado, Jaque. É isso mesmo, comprava indulgência. Esse rapaz aqui tinha a mesma cabeça. Ele falou, eu vou lá no mestre, porque tá todo mundo falando dele, né? Ele fala palavras que a gente nunca ouviu falar. Ele fala coisas que nós nunca ouvimos dizer. E eu vou falar para ele o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, né? O que eu tenho que fazer. Ele achando que Jesus ia já passar a carta da vida eterna para ele. E Jesus já começa assim, por que você está me chamando de bom? Já começa a desmontar ele. Por que você está me chamando de bom? Tem gente que pensa que compra Deus. Compra não. Eu já vi várias pessoas que vinham aqui na minha casa. Pedir oração. Tivemos, assim, experiências tremendas com o Senhor. Mas, infelizmente, não era para a vida eterna. Era para as coisas desse mundo. Era para as coisas, para ir bem nas suas propriedades, para ir bem nos seus negócios. E um dia eu cheguei a falar para uma dessas pessoas, eu falei, olha, o Senhor está me dizendo que você vai ficar aqui na minha casa por pouco tempo, você não vai ficar aqui. Mas por que, Ruth? Por quê? Eu falei, não sei, mas o Senhor está dizendo que você não vai ficar aqui. E o Senhor, eu não podia falar para ela, eu sentia vergonha de falar, mas o Senhor falava comigo, o coração dela não é sincero com a minha presença. Ela está aqui atrás de defesa dos bens. Por isso ela está vindo buscar oração. Por isso está vindo buscar a leitura da palavra. Por isso está vindo buscar achando que eu vou prosperar o tempo inteiro. Não vou. Mas eu fiquei com muita vergonha de dizer, fiquei com medo até de dizer. Mas eu disse um dia para essa pessoa, o Senhor está me falando que você não vai, o seu tempo aqui já está terminando, não vai ficar mais aqui, você não vai ficar mais aqui. Por quê? Barganha. Meus irmãos, com Deus não se barganha. Com Deus a gente entrega a nossa vida no altar. Como eu disse, eu conheço muita gente poderosa, gente que tem muito, mas o coração é limpo, o coração é para o Senhor, o coração é uma coisa assim, diferente. Deus dá a riqueza para a pessoa, para que ela possa favorecer os irmãos, para que ela possa estar cuidando de outros, e o Senhor prospera. São pessoas que têm aqui e vão ter na eternidade. Mas tem aqueles que não têm nada aqui e também têm o coração fechado para a eternidade. E tem aqueles que acham que barganhar com Deus vai resolver alguma coisa. Não resolve. Vida eterna não traz. Vida eterna não traz. E ouvindo isso, os discípulos estavam ouvindo essa conversa toda ali, ficaram extremamente espantados, dizendo, quem então poderá ser salvo? Perguntaram para Jesus, quem então poderá ser salvo?
E Jesus, olhando-os, disse-lhes: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, aquele que pensa que ficar atrás de homens vai dar vida eterna, não vai. Não vai. E é como Jesus disse aqui: com homens isto é impossível. Eu não posso te salvar, você não pode me salvar. Nós não temos poder para isso. O máximo que a gente vem aqui é compartilhar aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Deus nos ensina. Isso é o máximo que nós fazemos. O Espírito Santo é que vai fazer a obra, nem você nem mim. Porque eu também estou sujeita a me perder. Se eu não estiver com a minha vida no altar todo dia, se eu não passar pela roda do oleiro todo dia, se eu não colocar os meus pecados todos os dias na presença de Deus, eu estou sujeita a entristecer o Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Eu estou sujeita a entristecer o Espírito Santo se eu não tiver com a minha vida junto com o Pai. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu conto a minha vida, porque a minha vida eu sei o que ela é, né? Eu sei o que eu vivo. Eu antes de começar aqui a live, eu tô aqui clamando ao Senhor: Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Senhor, eu vou entrar para falar da tua palavra, me ajuda, me ensina, porque eu não sei. Quanta coisa eu aprendo aqui na hora que eu tô falando com vocês. Termina a live, eu tô aqui: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor construiu a palavra que precisava ser. Da tua boca veio essa palavra, do Senhor falar no meu ouvido. Eu pude compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu vou dormir assim: Senhor, eu tô indo dormir, mas tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dos meus, tem misericórdia dos meus irmãos que estão esparramados nos 4 cantos da terra. Nós não somos nada, Pai, mas o Senhor é tudo em nós. Não nos deixa desviar para um caminho, para a direita nem para a esquerda, nos faz trilhar no caminho do meio. Meu irmão, se você não tiver dessa forma 24 horas por dia, nós não vamos conseguir atravessar. Por quê? Porque esse mundo é atrativo. Esse mundo é cheio de purpurina. Você conhece purpurina? Você já viu uma purpurina? Como é que funciona? Quem mexe com artesanato sabe o que eu estou falando. A purpurina, vamos supor que você vai fazer alguma coisa com isopor. Você tem que passar cola no isopor e jogar a purpurina. O que cair no chão vira lama. A purpurina que cai no chão vira lama. É para ser pisada e para fazer barreiro. O mundo é isso daí. É a purpurina. Enquanto ela está no ar, ela é linda e maravilhosa, e isso atrai muitas pessoas. Isso atrai até aqueles que estão com a palavra aberta. Por que você acha que tem muita gente desistindo da palavra? Irmãos, presta atenção. Até 2020, nós éramos muitos. O nome de Jesus estava para tudo quanto é lado. Até 2000, apesar que está ainda, né? Mas era muita gente. 2020 deu uma trancada. Mais da metade caiu. Eu acredito que metade, vamos colocar metade. Metade voou fora. Houve uma reviravolta, houve uma mudança nisso tudo. Vieram as eleições, mais uma paulada. Poucos permaneceram. Aconteceu algo aí, nesse meio tempo, que eu não lembro o que foi agora, para dizer que eu agora não estou lembrada, mas são 3 ou 4 coisas que aconteceram de 2020 para cá, que foram seleções daqueles que vão permanecer. Mas por que não permanece? Porque os olhos estão na terra. Quando você fala Jesus está voltando, tem muita gente que acha que é assim, ó, daqui para ali.
Para Deus é um estalo, porque 1000 anos para nós é um dia para Deus. Mas para nós leva um espaço de tempo. E esse espaço de tempo tem pessoas que não querem aguardar. Então elas já saem falando que isso tudo é conversa fiada, que nada vai acontecer. Mas aqueles que estão com os olhos abertos no mundo espiritual, estão vendo tudo acontecer e estão vendo a volta de Jesus cada minuto mais próxima. Olha aqui o que diz no versículo 27. Então, respondendo Pedro, lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? Quer dizer, Senhor, nós seguimos você, e agora? O que nós vamos fazer da vida? Nós deixamos tudo para te seguir. Irmãos, esses homens, esses pescadores, eles eram empresários da pesca. Às vezes a gente fala assim, pescador simples. Não, eles não eram simples pescadores, eles eram empresários de pesca. Como é que você acha que Pedro sustentava a família dele? Porque ele alugava os barcos dele, para que outros pudessem trabalhar para ele. Como ele alugava, deveria alugar diária ou mensal, não sei. Mas ele alugava e com esse dinheiro ele sustentava a família dele. E Jesus disse: Em verdade eu vos digo que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Que coisa linda! Aqueles homens deixaram tudo, lembra? Jesus passava e falava: segue-me. Pegavam e iam seguir. Natanael estava debaixo de uma figueira e Mateus, né? Porque Jesus passou perto de Mateus, que era coletor de imposto, falou: segue-me. Mateus pegou os livrinhos dele, pôs na gaveta e partiu com Jesus para seguir a Jesus. Natanael debaixo da figueira. Eu não lembro se foi Mateus ou quem que foi, o André, que foi falar com ele. Olha, nós encontramos o Messias. E André, na mesma hora, se colocou de pé e foi. E ele chegou lá e Jesus falou para ele: aí está um varão que não tem dolo. E ele fala que ele tinha visto ele debaixo da figueira. Eram aqueles que estão como os que nós que estamos hoje aguardando a volta de Jesus. Irmãos, vamos combinar. Muitos de nós já abandonaram quase tudo. Muitos de nós já estamos com a nossa vida sabendo que é por um fio. Eu sinto a minha vida por um fio. Eu não sei vocês, mas eu sinto. Isso aqui antes era um dos ateliês mais bonitos daqui de Maringá. Se vocês quiserem saber. Não era isso que está aqui agora. Não. Eu tinha 3 salas aqui dentro da minha casa, abarrotadas de coisas, de material, de tudo. Faz 6 anos que o Senhor mandou eu ir despachando tudo. Antes da pandemia, o Senhor falava para mim: esvazia isso, esvazia aquilo, tá na hora de dar isso, tá na hora de dar aquilo, manda embora. Você precisa ir desocupando porque eu tô voltando e não precisa ter mais nada aqui dentro. E eu vim desocupando e venho. Olha a situação que tá. Só tem 2 caixinhas ali, ó, quer ver? Tá vendo, ó? Pra minha gatinha subir lá, que ela gosta de subir ali. Tem um armário já, ó, tudo aqui vazio, ó. Estão vendo, ó? Sabe por quê? Porque o Senhor me tirou daqui para trabalhar daqui, por causa da chuva. E eu sei que a chuva que deu, o que desmoronou aqui, é por causa disso. Porque a minha ideia, a minha intenção era de começar a dar aula de novo. E já tinha gente me procurando para dar aula outra vez. E quando foi na semana que... Abraço para você também, Aline. E quando foi na... Boa noite, Suzana. Quando foi na semana que eu ia dar o ok, isso aqui desaba de... Não sei se está dando para vocês verem, mas o meu o teto tá bem... Ele tá fofo lá em cima. Ele tá fofo. E na semana que eu ia dizer ok,
desabou aqui. E engraçado que antes de dar a chuva, eu subi ali para desentupir calha, tudo, porque aqui não é tão alto. E tá tudo desentupido. Mas a chuva aqui, meus irmãos, está alastrando. E sabe que agora o que está acontecendo? Essa mesa que eu tô sentada está começando a abrir. Sabe por que Deus está fazendo isso? Isso é para minha vida. Para eu me apegar na palavra de Deus. E hoje foi uma coisa tão... 3 anos estou me desfazendo de muita coisa. É, exatamente, Alberto, exatamente. E eu hoje recebi uma mensagem muito interessante. Eu venho muito preocupada com algumas coisas que se foram. E o Senhor mandou que eu fizesse, mas se foram. E eu hoje perguntando para o Senhor, Senhor, como vai ser? Porque do ano que vem para frente a situação vai apertar muito. Como é que o Senhor vai fazer com a minha vida? O que vai ser de mim? Como é que vai ser a minha vida? Né? E eu ali clamando a Deus. E de repente veio uma mensagem para mim, desse jeito aqui. Se abasteça da minha palavra e deixa o resto comigo. Entendendo? Eu escutei, se abasteça da minha palavra e deixa o resto comigo. Meu irmão, eu estou há 10 anos vivendo a volta de Cristo. Há 10 anos eu respiro a volta de Jesus, eu vejo a volta de Jesus. Mas muitas das vezes Satanás quer nos desviar ao nosso olhar. E hoje eu senti da parte do Senhor que o meu olhar é com Ele, é para lá. Tem que estar aqui na palavra. E ainda essa mensagem que veio assim para mim. O mundo vai precisar ouvir falar a minha palavra e não vai ter o livro para falar. E você vai ter que falar de memória. Então a ordem do Senhor para mim hoje foi essa. Se abasteça da minha palavra. É para mergulhar na palavra. Foi nítido. Eu preocupada, né, com as coisas, mas foi nítida a palavra, nítida. E aí foi que eu vim posicionamento, porque o meu boa noite, Graciele, o meu posicionamento hoje enfraqueceu. Hoje não, né? Na minha preocupação enfraqueceu. Eu quis dar uma de jovem rico de coração, né? Mas o Senhor foi claro. Olha aqui, ó. E tudo que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, esposa ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Você escutou? Vou falar de novo. E todo que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, esposa ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Meu irmão, se nós não nos posicionarmos na presença do Senhor, nós não vamos ter parte com Ele. Nós não vamos ter parte com Ele. Hoje eu senti isso muito forte hoje à tarde. Eu questionando o Senhor, clamando a Ele, né? Senhor, o que vai ser? Como vai ser? Eu sei o que está vindo. Eu sei exatamente o que está vindo. Eu falei tudo o que eu fiz, tudo o que eu consegui nesses 10 anos, foi tudo embora. E agora, Pai, como é que vai ser? E o Senhor foi nítido e claro, se abasteça da minha palavra e deixa o resto comigo. Foi uma coisa assim tremenda, tremenda.
Mas eu quero aqui mostrar para vocês, vamos lá, eu quero que você anote aí na sua Bíblia. Aliás, anote aí no seu caderninho, se você tiver um caderninho. Vamos ler Josué 1:9. Vou fazer um ping-pong agora aqui, tá bom? Eu não gosto de ping-pong, mas eu preciso fazer, porque você precisa entender o que é esse se posicionar diante de Deus, tá? Quando a gente se posiciona para fazer a obra de Deus, como Deus age conosco. Em Josué 1:9 diz assim: Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem. Tem outras vezes que falam ser forte e corajoso. Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Moisés tinha acabado de falecer, Moisés tinha acabado de morrer. E Josué fica agora no lugar de Moisés. E eu imagino aqueles milhões de pessoas que tinham ali, né? Porque era um tanto bom de gente. E agora Josué sozinho para ouvir a voz de Deus e se posicionar. Josué não podia errar. E Deus fala para Josué: Não tenho eu te ordenado? Ser forte e tenha coragem. Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Determinação, posicionamento, atitude. Irmão, se você tomar atitude para servir ao Senhor, o Senhor está dizendo aqui: não temas, não desanima, pois eu sou o teu Deus e eu sou contigo, por onde quer que você for. Em Êxodo 14, deixa eu ver aqui, Êxodo 14, gosto muito dessa passagem. Êxodo 14, versículo 15. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Moisés foi um homem tirado das águas, viveu no palácio real, o Senhor salvou ele da morte, Deus tinha propósito. Foi levado para ser filho da filha de Faraó. Sabia todas as línguas, conhecia tudo, era um grande engenheiro, um grande agrônomo. Moisés era tudo isso. Tinha posição real, 40 anos no palácio de Faraó. De repente, ele se posiciona pelos filhos de Israel. De repente, ele se posiciona a favor do seu povo. E ele é obrigado a matar um egípcio. E agora ele tinha que fugir. E ele vai para o deserto. Chega lá, 40 anos, sendo preparado, sendo desconstruído. Saiu a riqueza, saiu as roupas finas, saiu as joias caras. Ele foi desconstruído. E eu imagino que Moisés devia se perguntar: meu Deus, eu saí do luxo para o lixo. O que está acontecendo? O que acontece comigo? Até o dia em que ele chega no Monte Sinai e ele vê uma sarça ardendo. E naquela sarça ele vê que tem algo ali. E de repente ele escuta uma voz que diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés ali começa a entender o que é que ele tinha
Qual era o propósito que Deus queria dele? E Deus o prepara para voltar para o Egito, para ser o libertador do povo de Israel. E ele volta para o Egito, e Deus opera aquelas maravilhas todas. E de repente ele sai do Egito, com todo aquele povo. Ele sai. E quando ele se depara com o mar na frente dele, ele sabia quem ele servia, ele sabia que ele estava ali. Mas ele vê o mar, o povo todo em desespero, as montanhas de um lado e do outro, e o exército de Faraó atrás. E agora, ele disse para o povo, né? Não é esta palavra que te falamos no Egito? Deixa-nos sozinho para que sirvamos aos egípcios. O povo reclamando. Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo. Moisés estava posicionado. Moisés estava com atitude. E Moisés disse ao povo, não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E o Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos dos homens, aos filhos de Israel, que marchem. Meus irmãos, nós estamos num momento quase como esse. Em poucos dias, nós teremos um exército atrás de nós. Em poucos dias, nós teremos uma perseguição atrás de nós. Em poucos dias, nós não seremos mais bem vistos na nossa terra. Em poucos dias, você pode ser confrontado. Como você vai se posicionar? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que posição você vai ter? Você já parou para pensar qual vai ser a tua atitude? Jesus disse, quem não deixar pai e mãe, filho, marido, esposa, vizinho, quem quer que seja, por amor de mim, não é digno de mim. Qual vai ser o teu posicionamento? Você já parou para pensar nisso? Você precisa pensar, porque o Senhor está nos chamando hoje para tomar posição. O Senhor me chamou essa tarde para tomar posição. O Senhor me convidou nessa tarde para tomar posição. E eu estou aqui dividindo com vocês aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que avancem, que marchem. Mas tu, disse para Moisés, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por terra seca pelo meio do mar. Entendeu? Irmãos, nós estamos no momento de tomar posição. Você precisa tomar posição. Eu preciso tomar posição. Não é tempo mais de ficar em cima do muro. Não é tempo, meu irmão, de você ficar com picuinha. Ou você parte para ser um verdadeiro servo de Deus agora, ou você não terá força suficiente para enfrentar o que vem vindo. Foi o que o anjo falou para mim aquela madrugada. Vocês precisam resistir ao que está vindo. Como? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Assim como o povo de Israel viu a ação de Deus em tudo, nós veremos o agir de Deus contra os faraós deste mundo, exatamente. Mas nós temos que nos posicionar. Se você não se posicionar, o Senhor não pode fazer nada. Esse jovem rico, mancebo rico, ele queria que Jesus falasse coisas para ele, para encher a vaidade dele. Mas quando Jesus tocou no ponto-chave da situação, ele desmoronou. Porque o coração dele não estava com Deus, o coração dele estava na riqueza do mundo. Onde está o teu coração, meu irmão? Na riqueza desse mundo? Ou o teu coração está com o nosso Senhor? O teu coração está na vida eterna? Onde você está colocando o teu coração? Nós precisamos nos posicionar. É tempo de tomar atitude. É tempo de mudar de vida. É tempo de não perder a salvação. Tá entendendo? É tempo de não perder a salvação. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença, te louvando e te agradecendo por esses momentos, te louvando e te agradecendo pelo compartilhar da Tua palavra. Te louvando, Senhor, e agradecendo porque Tu és poderoso, Tu és um Deus de poder, um Deus de paz e de justiça. Mas Tu és também um Deus que requer de nós posição. O Senhor requer de nós atitude. E nós precisamos ter posição, nós precisamos ter atitude. Mas essa atitude, Pai, muitas das vezes nós somos fracos e errantes. Nós precisamos da força que vem do alto. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes diante da Tua presença. Nos ajuda, Pai, a olhar para tudo, mas o nosso alvo é lá em cima. Nos ajuda a olhar para as montanhas de um lado, a montanha do outro, o mar na frente, Faraó atrás. E nós só temos que olhar para o alto. Nós temos que olhar para o alto, porque o nosso socorro vem de cima. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem. Nos ajuda, Senhor, a compreender isso. Nos ajuda a enfrentar o que vem vindo. Essa última peneira que vai passar. Não deixa os meus irmãos vazarem pela peneira como nas outras já vazaram. Não, Pai. Nos ajuda a ficar firmes e fortes em Ti, porque a peneira vai passar e muitos vão cair. Eu te peço por esse grupo, por aqueles que vão ouvir essa palavra, por aqueles, Senhor, que vão herdar a vida eterna. Não deixa que a coroa vaze da nossa cabeça. Não deixa, Senhor. Não deixa, Senhor, que a peneira seja tão grande os buracos que nós caiamos dela. Nos ajuda, nos dá comprometimento contigo. Nós precisamos ter comprometimento contigo, posicionamento e termos atitude. Dá essa força para todos nós, eu te peço em nome de Jesus, porque nós somos fracos. Nós somos terrivelmente fracos. E eu te peço, Senhor, vem sobre nós. Tenha misericórdia. Ajuda os meus irmãos a enfrentarem o que está vindo aí. Ajuda nós todos a enfrentarmos o que está vindo aí. Eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde as nossas famílias. Guarde os casais, que os casais permaneçam em paz nos seus lares, para que Satanás não venha entrar
nas brechas das brigas, nas brechas das discussões, nas brechas, Senhor, dos entreveros. Que os meus irmãos que são casados aqui possam ter essa visão. Que eles possam viver em paz, para não dar brecha para Satanás entrar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda as crianças dessa líquido da bruxa. Guarda essas crianças, Senhor, as nossas crianças, dos sequestros. Guarda as nossas crianças do mal. Guarda, Senhor, os jovens, a mente dos nossos jovens, os adolescentes, que eles possam entender, que eles possam olhar para os seus pais e obedecer, e saber que os seus pais estão buscando a Deus, estão buscando o bem. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a nos posicionar diante de Ti. Sem essa posição, o Senhor não vai poder fazer nada. O Senhor nos requer posicionamento. Não nos deixe, Pai, ser o jovem rico. Rico de empáfia. Rico de se achar que nós somos e sabemos alguma coisa. Nós não somos e não sabemos nada. Somos trapos de imundície. Mas que nós estamos buscando a Tua face. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, protege o Teu povo. Dá uma noite em paz, uma noite na Tua presença. Que a Tua mão esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, permaneçam firmes. Cuida com a sua língua, cuida com a sua boca, porque é uma das coisas que o Senhor mais está pedindo. Presta atenção, isso é sério. Cuidado com as brigas dentro das casas. Não brigue, meu irmão, não brigue, minha irmã. Permaneça em paz com o teu cônjuge, sendo ele crente ou não, sendo ele conhecedor da palavra ou não. Permaneça em paz. Você é a coluna da tua casa. Você sendo a coluna, o Senhor vai abençoar a tua família. O Senhor vai proteger o teu lar. O Senhor vai fazer maravilha que você não está esperando, mas você tem que ser fiel. Você tem que agir da maneira correta. Você tem que procurar ser luz. Presta atenção. E se você é casal, os dois são crentes, evitem discussões, evitem contendas, evitem entreveros. Porque Satanás põe o rabo dele no meio disso. E nesse momento nós precisamos blindar as nossas casas do poder de Deus. O que está vindo aí é muito sério. Não é para brincadeira. Só vai resistir aqueles que estiverem se fortalecendo na força do Senhor e do seu poder. Quem não estiver dessa forma não vai conseguir enfrentar. Então você tem que se posicionar. Foi o que Deus falou comigo hoje. Aonde você vai se posicionar? Para as coisas desse mundo? Essas já acabaram. Ou você vai se posicionar para o reino dos céus. Entendeu? Fica firme, meu irmão. Fica firme. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.